Fala pessoal, tudo bem? Novamente Flávio falando com vocês. Sejam muito bem-vindas às nossas redes novamente. E é um prazer estar aqui falando com vocês. E nesse vídeo nós vamos falar sobre improviso, ou também, como se diz, improvisação. E exatamente o que é o improviso? Improviso, improviso, o que será que é o improviso? Vocês conseguem me dizer o que é improviso? Provavelmente vocês, professoras que estão aí em casa, educadoras, pedagogas, provavelmente vocês devem entender muito bem de improviso e talvez nem tenham a noção da capacidade de improviso que vocês têm. Mas a verdade é a seguinte: improvisar, como vocês bem sabem, é lidar com uma situação de forma não planejada. Então, improvisar, como a gente diz, né, é você criar algo, né, ou melhor, tirar um coelho da cartola, né? Então, criar algo, criar uma solução para um problema de forma que essa solução ela não foi previamente pensada. Aí a grande questão é: tudo bem, mas essa solução ela vem do zero? É do zero que parte essa solução? Não. Improviso, normalmente uma pessoa que improvisa bem, que tem um bom domínio sobre a improvisação, é uma pessoa que já passou por muitas situações de prova, já passou por muitas situações difíceis, e essa pessoa ela tem um domínio de diversas técnicas que permitem a ela ter a capacidade de improvisar nos mais diversos tipos de situação, ou, né, em algumas situações onde ela se sai melhor, é lógico. Então, provavelmente, se você sabe improvisar, se você tem a capacidade de improvisar, não quer dizer que você sabe improvisar em todas as situações. Tem algumas que você vai sair melhor improvisando, e tem outras situações que você vai sair mais ou menos. E aí a gente chega na grande pergunta: mas o que é o improviso em música? O que é improvisação na música? Exatamente o que eu falei antes. Improvisar em música está muito ligado a isso que eu falei, solucionar um problema. Mas o problema ele vem de uma forma diferente, porque a improvisação em música ela acontece no meio da música, assim como se você está numa sala de aula e tem um problema com suas crianças, você tem que criar uma solução no meio da aula, no meio da sua atividade, no meio da sua prática. E com a música também não é diferente. Só que a música tem uma peculiaridade que a sala de aula, que a pedagogia não tem. E a grande peculiaridade é a música tem um tempo, ela tem uma métrica e ela tem uma pulsação. Então, quando você vai improvisar em música, você tem que obedecer necessariamente a essa métrica, a esse tempo, a essa pulsação. Se você sai disso de uma forma desregrada e desordenada, você vai errar o improviso. Tem essa possibilidade em música de você errar o improviso. Enquanto, né, na pedagogia, o que pode acontecer no máximo é você perder um pouco o timing da solução ou propor uma solução que talvez não fosse a melhor, ou enfim, resolver a situação talvez de uma maneira um pouco mais um pouco diferente. Enfim, em música não. Se você perde o time, se você perde o tempo, a métrica, perde a pulsação, você vai sair totalmente fora da música e vai perder, enfim, vai perder o andamento da música, né? Você vai sair fora da música. Esse é o principal sobre o improviso em música. E aí é uma grande questão que tem em relação ao improviso em música, e que também não é tão diferente assim da pedagogia, tem a ver muito com o treino. Então, para você improvisar em música, você tem que treinar muito, primeiro, diversas habilidades. Habilidades enfim, trabalhar com escalas, habilidades em trabalhar com ritmos diferentes, habilidades em a depender do instrumento, a técnica do instrumento que você vai utilizar exatamente. Então, você tem que ter uma boa técnica, seja no violão, na percussão, no que quer que você vá tocar. Você tem que ter habilidade motora para realizar esse improviso. Então, você vai ter uma série de habilidades específicas. Não é tão diferente do que na pedagogia. É lógico que na pedagogia, na educação em si,
você tem que ter diversas habilidades para lidar com os diversos tipos de crianças, as diversas personalidades das crianças. Você tem que ter habilidades para lidar com as diversas situações, se é uma situação de briga, se é uma situação de enfim, de bagunça, se é uma situação de pedir desculpas. Cada situação dessa exige uma técnica diferente para você solucionar esse problema. E na música não é diferente. Se você está tocando em um ritmo de baião, você vai ter uma solução do problema diferente do que se você estiver tocando, por exemplo, um rock and roll. Se você estiver tocando um rock and roll, você vai precisar de outras técnicas para solucionar um outro problema diferente do que o problema que você vai ter ao improvisar num ritmo de baião, por exemplo. Então, vamos lá, já sabemos um pouco sobre o que é o improviso, sabemos que o improviso ele precisa de treino, precisa de técnicas específicas, e a grande questão é, o improviso em si, ele é legal, ele é bom, ele é um atalho para a gente conseguir atingir, por exemplo, o segredo da musicalização, para a gente descobrir esse grande segredo da musicalização, esse segredo que os professores de musicalização dominam para conseguir atrair a atenção das crianças, para conseguir encantar as crianças na sua aula de música. O improviso ele é um atalho para se chegar até esse segredo? E a grande resposta é sim. O improviso ele ajuda muito numa aula de música. Então, se você está aplicando uma atividade musical, se você está desenvolvendo um jogo ou uma brincadeira musical, ter o domínio do improviso é fundamental para que você potencialize a sua brincadeira, para que você possa transformar a sua brincadeira em diversas outras coisas, ou para que você possa aumentar como é que se diz, o campo de visão, o campo de atuação, todo o campo da brincadeira. Todo esse campo da brincadeira, então suponhamos que a brincadeira está aqui, ela trabalha nesse campo. Se você improvisa, você consegue abrir um leque de possibilidades maior e você consegue trabalhar com outras possibilidades dentro da brincadeira do jogo musical. E aí o improviso ele é uma ferramenta de ensino de todo educador musical, de todo professor de música, para que ele consiga potencializar a sua aula de música. Então o improviso é um segredinho da musicalização, é um truque, é uma carta na manga essencial para a gente poder aí falar de uma potencialização da música como ferramenta de ensino, né? E aí a gente chega aqui em alguns educadores musicais. Os meus dois educadores de grande referência quando se fala em improvisação são o Kohlreuter, Hans Joachim Kohlreuter, eu não sei como se pronuncia exatamente, eu sei que o Kohlreuter é Kohlreuter, e o Kohlreuter ele é um educador que ele trabalha com o improviso de uma maneira mais livre, de uma maneira mais, como que eu posso dizer, de uma maneira mais lúdica. O Kohlreuter ele vai buscar o improviso no cotidiano. Ele é um educador musical que ele vai buscar o improviso, a musicalidade do cotidiano. E aí eu mostrei aqui no canal, aqui nas nossas redes, você pode buscar lá o videozinho sobre o Kohlreuter. Eu mostro um livro dele muito legal. E nesse livro ele trata também do Fim de Feira, que é um espetáculo que ele montou com os alunos dele, onde ele explora a improvisação a partir das sonoridades de uma feira. Então, quais são as sonoridades possíveis de uma feira? O canto dos feirantes, o som, a atmosfera sonora que tem numa feira, enfim. Qualquer lugar que você for possui uma musicalidade assim ímpar e uma musicalidade única. Qualquer lugar que você for. Agora aqui exatamente onde eu estou, nessa praça, se a gente parar para ouvir um pouquinho, eu sei que tem um passarinho que eu acho que ele está bem nessa árvore aqui atrás, e ele de vez em quando ele canta, e ele dá um piado. E aí agora, por exemplo, tá passando um carro ali atrás, olha que legal essa situação, tocando uma música, tá aí a Carol que não me deixa mentir, né? Tá passando um carro ali com uma música muito legal, então esses sons do ambiente, eles compõem aí o que um outro educador, o Murray Schafer, cunhou como sendo a paisagem sonora desse ambiente.
E aí o Kallreuter ele explora a improvisação a partir dessa paisagem sonora e desses sons, dessas musicalidades que tem no ambiente. Mas esses são os educadores, o Murray Schafer, o Kallreuter, são educadores musicais que trabalham de forma mais livre, mais criativa. Você tem educadores também como o Dalcroze, que é um cara que eu admiro demais. É... No meu curso, O Segredo da Musicalização, a gente fala muito sobre Dalcroze, principalmente por conta da técnica que ele criou, que é a euritmia, que é uma técnica muito interessante de entrar em contato com a música a partir do seu corpo. Mas o Dalcroze ele já trabalha a improvisação em música. Disse, né, que todo educador enfim, que aplica Dalcroze ao pé da linha, assim, ao pé na risca mesmo, tem que tocar muito bem piano para poder improvisar ao piano, compondo com o corpo, com a dança, com a euritmia do seu aluno, a melodia que vai ser tocada, a harmonia que vai ser tocada ao piano. Então o piano ele fica a serviço da euritmia do aluno que está propondo a sua expressão corporal. Então não é mais, no caso do Dalcroze, não é exatamente no Dalcroze à risca, fique bem claro, porque eu não aplico exatamente a risca o Dalcroze. No Dalcroze à risca, o seu aluno, quando ele se movimenta, você tem que tocar aquilo que ele está mostrando com o corpo dele. Eu trabalho com o Dalcroze de uma forma um pouco diferente. Eu gosto de mostrar com o corpo as musicalidades que estão implícitas na música. Eu utilizo muito a euritmia do Dalcroze para levar para as minhas crianças músicas e repertórios bem variados e bem diferentes, repertórios que vão para muito além do que aquilo que a gente está acostumado a ouvir. Então, quando eu faço euritmia com as minhas crianças, eu gosto muito de utilizar músicas africanas, músicas lá da Indonésia, músicas de Bali, músicas de outros lugares, para a gente tentar sentir no nosso corpo quais são os movimentos que emergem a partir exatamente dessas músicas. E a euritmia é a técnica que a gente utiliza, de forma que o corpo seja de forma que o corpo seja sensível, né, e de que ele capte exatamente o ritmo que está ali sendo proposto pela música. Por isso euritmia, o ritmo do eu, né? Então esse daí é o Dalcroze, falei um pouco do Dalcroze aí, do Kallreuter e do Murray Schafer. E é muito legal porque quando a gente fala deles, eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, com a música. Então, se vocês me veem aí fazendo brincadeiras, me veem fazendo jogos, me veem tocando, hoje em dia vocês conseguem ver que eu tenho uma facilidade até que parece aparentemente grande, mas na verdade eu tive muitas dificuldades na minha trajetória. Eu nem sempre tive essa destreza com música, eu tive que estudar muito para conseguir dar um passo depois do outro, né, para conseguir aí enfim, alcançar um nível depois do outro. E eu vou dizer, esses passos não são fáceis, eles são duros, eles são cansativos, mas se a gente é bem instruído, e essa é que é a grande questão, se a gente é bem instruído nesses passos, a gente tende a passar por eles de forma mais fluida. E eu, na verdade, eu vou confessar que eu não fui exatamente bem instruído, mas quando a gente estuda na faculdade de música, música em si, os professores são muito rígidos, eles são muito severos até. Eles gostam de que você aplique todas as técnicas ao pé da letra, na risca, em cima da linha, não pode sair nada para cá nem para lá. E isso é muito difícil, por isso um dos grandes trunfos da musicalização hoje é que a musicalização flexibiliza o ensino de música, tornando a criança protagonista desse ensino, né? E não só do ensino de música, mas, né, no caso, a musicalização trata muito mais de uma sensibilização da criança à música. Então, a criança seria o reflexo da sensibilidade sonora, o reflexo sensível que é dos sons. Ela é o reflexo sensível desses sons. Essa é a criança numa aula de musicalização. Então, ela é um veículo para que emerjam, tá certo? Nem sei se fala emerjam, para que
para que possa se emergir outras possibilidades dentro da música, outros sentimentos, outros afetos, outros, enfim, outras imaginações, outras criatividades, outros mundos possíveis. Então a criança é esse veículo da criatividade musical. E aí no meio disso, no meio de toda a minha trajetória, da minha dificuldade, eu tive que treinar muito, enfim, uma coisa que é fundamental, que é a atenção. Então eu sempre tive uma atenção muito dispersa, e quando eu ia praticar a música eu prestava atenção em outra coisa e tal, e não conseguia executar aquilo que eu estava estudando. Então um dos grandes trunfos da música é propor essa atenção. E aí a gente volta no assunto da improvisação. Onde é que entra a improvisação no meio disso? Para improvisar, você precisa não só ter a sua atenção na hora de você improvisar, né, como propõe aí o Dalcroze, o Schaeffer e o Kohlreuter, mas quando você improvisa, você automaticamente você captura a atenção das crianças. Então, se você tem uma atividade musical, uma brincadeira musical que você está cantando ela, experimente improvisar no meio dela alguma coisa diferente, uma letra diferente, um ritmo diferente. As crianças vão notar e isso vai atrair a atenção delas. E aí existem algumas técnicas para que você possa atrair melhor a atenção delas. E uma das que eu mais gosto é de executar em uma música comandos musicais. Eu vou mostrar já já para vocês isso em ação numa música que eu vou cantar para vocês. E aí você vai ver que quando você executa um comando, por exemplo, pedindo para a criança levantar o braço, abaixar o braço, abrir os braços, piscar um olho, pisar com o pé no chão, enfim, se você canta isso na música, a criança já vai ficar, opa, tem algo diferente naquela música que eu estava acostumado a ouvir exatamente daquele jeito. Isso atrai a atenção dela, principalmente porque aguça a curiosidade dela, tipo, o que vem por aí? O que será que vai acontecer agora? Então a improvisação ela traz essa surpresa, ela traz essa surpresa de mostrar algo novo para a criança, de propor algo diferente. Isso aguça a curiosidade e que eu falei? Captura a atenção. Captura a atenção. É muito importante isso porque realmente captura. É um dos grandes segredos da musicalização é que realmente a improvisação ela captura a atenção da criança. E aí, chegamos ao terceiro item, né? Já falamos aí da atenção, falamos da curiosidade, né? Que propõe aí que ajuda a capturar essa atenção. E um terceiro item que é um trunfo da improvisação é que quando você improvisa, por exemplo, utilizando essa técnica que eu coloquei agora para vocês, que é a de pedir para a criança executar determinados movimentos a partir de um comando que você dê com a voz, através da música, isso propõe um desafio para a criança. E esse desafio é o que faz com que a criança queira sair do lugar comum que ela está para transpassar aquela barreira do que ela consegue fazer se ela tivesse sozinha. Esse desafio é o que coloca a criança em movimento para descoberta de novos mundos, para que ela possa se colocar em uma zona de aprendizagem que não é aquela que ela teria se ela tivesse numa brincadeira livre, no parque, curtindo com as outras crianças. Então, esses são os três trunfos aí da improvisação, e que são a atenção, a curiosidade e o desafio. Esses três trunfos da improvisação são muito importantes, então é muito legal que você pegue esses trunfos e use-os a seu favor. E aí é um grande questionamento em torno da improvisação, que é, Flávio, mas eu não sei nem cantar direito, eu não tenho nem ritmo direito, como é que eu posso improvisar? Se você disse que precisa de treino, precisa estar na métrica da música, no tempo da música, na pulsação da música e tudo mais, parece muito difícil, né? Parece algo do outro mundo e realmente parece algo muito complexo, mas eu vou dizer, primeiro, você em sala de aula já deve
ter um pouco da dinâmica afetiva da improvisação através das diversas situações que você vive com as crianças em sala de aula. Então você já está acostumada, você já tem um germe aí dentro, como é que se diz? Uma semente dentro de você que já está plantada. Você já manja de improvisação, de improviso de alguma forma. Agora é só você transferir essa carga afetiva para a música. E a grande questão é como fazer isso. E eu vou dizer para vocês, provavelmente vocês devem já ter usado em algum momento a improvisação em sala de aula. E uma das provas que eu vou dar para vocês de que vocês já usaram a improvisação em sala de aula é: quantas vezes vocês não cantaram uma música que tinha que dizer o nome de uma criança? Essa é uma grande questão, né? Por exemplo, uma música que diga o nome de uma criança, você tem que cantar a música e na hora que você vai dizer o nome da criança na música, você tem que improvisar, porque você vai. A roda nem sempre está na mesma sequência, as crianças são sempre as mesmas, você sabe o nome delas, mas você tem que improvisar, você tem que chamar. Agora eu vou chamar a Maria, agora eu vou chamar o Pedro. Então você tem que cantar o nome dele no ritmo da música, na pulsação da música, na métrica da música, e tudo isso sem errar o nome da criança, é lógico, né? Porque senão aí fica feio. E eu tenho certeza que vocês já fizeram isso pelo menos uma vez na vida, que seja cantar uma música em que você tenha que dizer o nome de uma criança. E aí você vai me dizer, mas poxa, Flávio, eu já sei o nome de todas as crianças. E aí eu lembro de uma coisa em improvisação que é importante. Para improvisar, você precisa necessariamente treinar antes. A improvisação não é uma coisa que você tira da cartola do nada e surge um coelho. Ou mesmo se você fosse tirar um coelho da cartola como um mágico, o mágico treinou várias vezes para conseguir aquele resultado, aquela atenção das crianças, para conseguir fixar toda aquela ideia, o ângulo que ele tem que fazer a mágica para que as crianças não percebam. Então, um truque, né, esse truque de você conseguir aí é, executar o nome da criança no momento em que ele entra na música, de forma que você tenha que fazer exatamente naquele momento, ele não necessariamente é algo que você tirou do nada. Você precisa ter uma base antes, ter treinado o nome das crianças. Se é no começo do ano e você dá aula para os muito pequenos, você com certeza que acabou de conhecer, você com certeza não vai conseguir improvisar porque possivelmente você nem lembra o nome da criança. Então é necessário que você já tenha que você tenha um treino daquela música e que você consiga saber pelo menos o momento de entrar o nome da criança e o momento, e não só o momento de entrar o nome, mas exatamente o nome de cada criança para colocar naquele momento. Então é preciso treino antes. E outra coisa que é muito legal, já vou deixar uma dica de antemão, nem é a hora da dica prática, mas eu já vou deixar uma dica de como vocês podem fazer isso. Por exemplo, no caso de você querer improvisar para a criança fazer determinados movimentos corporais, você pode anotar antes quais são essas possibilidades. Você deixa anotado numa folhinha e fala, por exemplo, primeiro eu posso pegar dessa lista braço para cima, braço para baixo, fecha o olho, abre os braços, fecha os braços, põe a mão no olho, põe a mão na orelha, põe a mão no peito, bate na coxa. Você pode deixar tudo isso anotado em uma folha e na hora de improvisar, isso pode te ajudar. Na hora de improvisar, você deixa a folhinha ali perto de você e você vai executando a música, sorteando um desses movimentos, ou como você faz com o nome das crianças, sorteando um dos nomes das crianças. Isso vai fazer com que você, aos poucos, vá adquirindo maior fluência na improvisação. E quando você for ver, você já vai estar conseguindo fazer de uma maneira muito mais prática e muito mais tranquila do que simplesmente tirando tudo do zero. Então, o grande trunfo, né, o grande segredo da improvisação é você não tirar do zero, treinar antes, anotar as possibilidades antes e, enfim, colocar
o que você pode fazer com determinada música para que ela se transforme em outra música. Pode estar parecendo muito abstrato, mas eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. E eu acho que esse exemplo cabe muito para esse ambiente que eu tô agora, que é a música do Camaleão. A música do Camaleão é assim, ó. Olha o camaleão, olha o rabo dele, segura esse nego, senão ele cai. O cachimbo era de ouro, é de sangurar. Olha o camaleão, olha o rabo dele, segura esse nego, senão ele cai. O cachimbo era de ouro, é de samburá. Então essa é a música do Camaleão. Eu vou mostrar essa música, vocês já viram que eu dei uma improvisadinha aí. O que eu fiz? Eu aumentei a velocidade na segunda vez que eu cantei. Isso é uma forma de improvisar na música, aumentar a velocidade dela. E aí agora eu vou demonstrar como ficaria essa música do Camaleão. Por exemplo, a gente pode fazer com o nome das crianças também, dá para fazer. Acabei de pensar aqui. Ao invés de falar olha o camaleão, a gente pode falar olha a Maria, olha o rabo dela, segura essa nega, senão ela cai. O cachimbo era de ouro, é de sambirá. Olha só o Pedro, segura esse nego, senão ele cai. O cachimbo era de ouro, é de samburá. Então eu acabei de improvisar aqui, né? Para isso eu precisaria ter treinado a melodia da música antes, ter treinado cantar essa música, que foi o que eu fiz antes de vir aqui no vídeo, e eu precisaria ter alguns nomes na minha cabeça, né? No caso, você vai ter os nomes das suas crianças, então você pode exercitar essa brincadeira cantando o nome das crianças. E aí uma coisa muito legal de se fazer com essa brincadeira, né? Como a gente fala do rabo do camaleão, você pode fazer um trenzinho com as crianças e pedir para as que forem entrar passarem por debaixo da perna da primeira criança que tiver na fila. E aí toda criança que for entrando, você chama o nome dela. Você pode chamar tanto o nome da criança que vai entrar, como você pode pedir para a última que entrou escolher a próxima a entrar. Outra possibilidade com essa brincadeira do camaleão é fazê-la da seguinte forma, prestem bem atenção. Olha o camaleão, olha o rabo dele, segura esse nego, senão ele cai. O cachimbo era de ouro, é de sambura. Olha o camaleão, levanta os seus braços e abaixa bem lá embaixo. Abre os seus braços e se dá um abraço. Olha o camaleão, o rabo dele segura esse nego, senão ele cai. Manda um beijo pro outro amigo. E olha o camaleão, fecha o olho e mostra a língua. Então as possibilidades são inúmeras. Você pode fazer qualquer coisa com uma música só, se você tiver, no caso, a desenvoltura de improvisar. O que eu faço normalmente? Essa música é uma música que eu não utilizo tanto, que eu não canto tanto. Então, quando eu vou improvisar, toda vez que eu vou improvisar em uma música, normalmente eu faço a música primeiro com as crianças, eu faço a música da forma tradicional, com a brincadeira, ensino tudo, e aí eu coloco a improvisação depois. Até porque a improvisação, quando as crianças conhecem a brincadeira, quando elas conhecem uma música, elas ainda estão com a curiosidade, estão com a atenção focadas. Mas depois de duas vezes ou três que você mostra a brincadeira, que você executa a brincadeira, já começa a ficar um pouco chato para as crianças repetirem tantas vezes da mesma forma. Então eu começo a inserir algumas possibilidades de improvisação. E como vocês me viram aqui fazendo, tá à prova, eu erro também com as crianças. Então, se você está com medo de errar, não tem esse medo de errar, porque eu erro, eu sou professor de música, educador musical, e quando eu vou improvisar, eu erro um pouco o tempo, erro um pouco a métrica, e não tem problema. A questão é que quanto mais você improvisa uma música em cima de uma música, mais você vai adquirir a prática. E quando você tiver na terceira vez que você estiver improvisando dentro dessa música, você vai ver que você já vai estar com muito mais prática.
porque você já explorou os movimentos que você vai trabalhar, os nomes que você vai falar e todas as possibilidades dentro daquela música. Então é muito importante que você pratique. Eu deixo essa dica para vocês. Pratiquem antes em casa. Pratica com as crianças em sala de aula. Não tenham medo de se colocarem à prova, de chegarem na frente das crianças e proporem algo diferente. E eu vou dizer, se você chegou até esse momento do vídeo, faça isso com as suas crianças e depois deixa aí embaixo nos comentários o resultado que você teve de fazer isso com as crianças. Eu tenho certeza que você vai aguçar a curiosidade, que você vai manter a atenção da criança, que a criança vai se sentir desafiada e ela vai se sentir vai se sentir muito mais vontade de fazer a brincadeira, de continuar executando aquela brincadeira. E é uma forma de não esgotar uma brincadeira de uma vez só. É uma forma de você propor a brincadeira sempre com coisas novas, para que fique sempre interessante para a criança. Então a grande dica é: pratique e se coloque à prova. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários se vocês já praticaram improvisação, se vocês fazem isso. E se vocês nunca fizeram, comente depois que fizerem. Eu quero saber os resultados de vocês, tá bom? Então, um grande abraço, eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.